sempre na Bossa Nova, né? Ó, conversar na internet hoje virou mania, é ou não é? E a comunicação digital está cada dia ficando menos impessoal. São recursos de áudio, de vídeo e, claro, com o uso dos emojis. São eles que deixam a conversa mais divertida, eu diria assim, mais expressiva. Então, nós vamos saber mais sobre eles com a ajuda do advogado especialista em direito digital, membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB São Paulo, que é Vitor Aulio Raical. Você tá bom, querido? Obrigado por ter vindo, Vitor. Eu que agradeço o convite. Agora, Aulio Raical, qual é a origem? Os dois são libaneses. O Awilo era Hawila, aí depois ficou Awilo, e o Raical era Raical mesmo. Raical. Bom, então, Habib, Sartem. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria saber o significado da palavra emoji. Emoji é uma composição japonesa. E significa figura e o moji significa símbolo, caractere. Então, a palavra significa o caractere que é uma figura. Pictograma. Então, pictograma. Quer dizer, na verdade, etimologicamente, seriam duas condensações numa palavra só. Isso. Tá. Agora, você acha que esses símbolos, emoji, podem ser considerados uma espécie de, sei lá, um novo tipo de linguagem? Claro, claro. E de duas formas distintas. A primeira delas é nos sistemas. Tá. Toda vez que você vai colocar o comando, que significa uma carinha ou um desenho, etc., tá, o próprio sistema precisa interpretar aquele comando para daí ele traduzir como uma figura, como uma imagem. E cada sistema possui uma forma distinta de expressar. Quer dizer, um sorrisinho de uma fabricante de celular é de um jeito. Aí. Pois é. De outro fabricante, atualizou recentemente, agora é outro. Então, a forma que a máquina te mostra aquele pictograma pode mudar de acordo com a plataforma. Tá. E claro, depois que preparados os sistemas, pela nova forma de linguagem, as pessoas também vão começar a utilizar esses recursos para se comunicar de forma diferente. Então, você já havia dito no comecinho do bloco que é uma forma mais afetuosa, uma forma mais cálida de contato, porque o computador é um texto frio, é uma letra, não dá para saber se é uma piada, se foi uma brincadeira, se aquele bom dia é de verdade, se aquele eu te amo é de verdade. Então você usa o emoji para expressar aquilo com mais ênfase, com mais proximidade. Então a gente usa o dispositivo tecnológico, a internet, etc., para aproximar. E eu acredito sim que os emojis, desde os emoticons, já vinha melhorando. Isso que eu queria saber. Qual é a diferença entre o emoji e o emoticon? Pois é. Muitas pessoas vão dizer que podem ser a mesma coisa, e elas não estão totalmente erradas. Os emoticons foram os primeiros a serem lançados, digamos assim. Isso aí eu tenho no meu. Então. Os emoticons eram códigos do próprio teclado, do próprio sistema do computador, que o desenho da própria máquina faria um rostinho ou uma imagem, um sorriso e etc. Agora, o emoji é um aperfeiçoamento. Ele virou uma imagem. Então, você coloca aquele comando. Olha. É quantos, né? Você coloca o comando e aí o computador vai te traduzir num emoji. O emoticon é a imagem no texto bruto, no texto cru. E aí a máquina te traduz para o emoji. Emoticon aqui. Esses aí são os kaomojis. Socorro! É cada dia uma novidade. Que foram os emoticons aperfeiçoados pelos japoneses, por uma companhia de telefonia de lá, que alguns símbolos a gente não tem no nosso teclado normal. Tá. Então eles aperfeiçoaram e o kaomoji significa um caractere que é um rosto. Ao invés de ser a figura que é o E, é o kao, que é o rosto. Existe assim um registro histórico desses símbolos, não? Tem. E o primeiro deles é bastante controverso, eu devo confessar. Por quê? Abraham Lincoln, em 1862. Você está brincando? Não estou. Mas se a gente ler com bastante atenção, vai ver que foi uma pontuação do texto e não propriamente dito um emoticon. Pois é. Existe a sequência do ponto e vírgula e os parênteses. Está ali, ó. Ponto e vírgula. Muito embora ele esteja depois da palavra gargalhada,
está se referindo à formação de uma cena, de um evento. Sim. Na verdade, foi uma construção de sintaxe para que ficasse correto. Mas eles aproveitaram e suscitaram essa dúvida. Agora, o registro que fica fora de sombra de dúvida foi de um professor, o Scott Fahlman, em 1982, que explicou para os alunos: vocês vão falar uma piada? Utilizem isso aqui. Aí ele colocou o sorriso. Não gostaram? Façam a carinha ao contrário, que é para mostrar que não ficou feliz, não ficou contente. Então ele já deu a dica para os próximos aí que viessem se comunicar com e-mail e outras aplicações para utilizar esse tipo de figura para aquele que está lendo saber exatamente qual era a intenção, qual foi a vontade do emissor. Vitor, eu não sei se isso é verdade, se é mito, você vai traduzir para mim. Uma comunicação através de emojis, ele pode ser usado em uma investigação, por exemplo? Pode. Mas como? Eu ouvi dizer que é possível, mas me explica como. Pois é. Todo emoji, ele sempre parte de uma sequência de comandos do computador. Sim. E sempre que você aciona aquela sequência, vai aparecer o rostinho ou a imagem. Só que se o teu sistema não estiver preparado para ler aquela imagem, você vai ver um quadrado ou algum símbolo que o computador utiliza para dizer que não está entendendo. Ou que ele não possui aquele desenho específico. Então, como a gente consegue montar esse tipo de comunicação? Nós dois usamos um mesmo sistema, que nós dois formulamos, mas ninguém tem esse tipo de sistema. Eu passo a codificar uma mensagem que só vai abrir no teu sistema. Então, eu deixo a imagem ser chamada por meio daqueles códigos que nenhum outro sistema você consegue ler. É um tipo de uma técnica que a gente chama de esteganografia. O nome, por favor. Pois é, esteganografia. É uma forma de comunicação que está codificada entre os envolvidos, se parece um pouco com a criptografia, só que é ainda mais restrito. Então, é uma mensagem que somente aqueles envolvidos vão conseguir. Ou seja, um criptograma identificar. Mesmo. Pode ser utilizado como um sim. E a parte de investigação é curioso, porque nos Estados Unidos houve um processo para investigar uma rede de comércio ilegal de narcóticos, o Silk Road, na Deep Web, e eles deixaram de investigar essa parte na forense computacional, que foi criticada depois por especialistas em segurança cibernética, que deveria sim ter sido um aspecto a ser estudado, a ser avaliado pelo perito, e especialmente porque se tratavam ali de criminosos que entendiam de cibersegurança, entendiam do sistema e estavam dentro da Deep Web. Então, foi um recurso que deveria ter sido aproveitado para, de repente, trazer melhores resultados para a investigação. Uau! Vitor, obrigado, viu? Isso foi uma aula que nós fizemos. E acho tão bonitinho o emoji, uma coisa tão... De repente tem uma representatividade tão impecável. Olha, eu vou tentar falar o seu nome. Esse é o advogado Dr. Vitor Hawley. Como é que é Hawil? Hawilo Haikal. Não. Hawila. Como é? Eu ia falar Hawilo. Hawila Haikal. Muito obrigado. Sartem Habib, obrigado por ter vindo. E ele é da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB aqui de São Paulo. Nos deu uma aula hoje sobre emoji. Olha que coisa boa. Obrigado, querido.